já começa a falar. Já te... Tá bom. Eu ia ficar na universidade, mas lá tem um eco, que é uma sala grande, né? Me deram um gabinete que eu nunca tive no Brasil. Então, aí dá muito eco, como uma casa sem móveis, sabe? Então, aí eu preferi ficar aqui em casa mesmo. Claro, aí no recanto do lar é melhor. É. Acho que o pessoal já está nos vendo. Deixa eu só botar a nossa imagem, então. E pronto. Salve, pessoal do trânsito! Bom dia, Davi Duarte Lima. Para você já é boa tarde, né? Tudo bem em Portugal? Para mim já é boa tarde, Celso. Aqui são 3 da tarde já. São 4 horas a mais que o Brasil. 4 horas de fuso horário. O jet lag já passou, você já está tranquilo. Está quanto tempo aí, Davi? Eu estou desde setembro. Né? Estou desde setembro do ano passado, fazendo um pós-doutoramento nessa área de trânsito. Estou estudando bastante, tendo contato com várias pessoas aqui de Portugal, mas essa pandemia, infelizmente, nos bloqueou a todos. E o pós-doutoramento é mais um estágio sênior, né? Uma espécie de para a gente fazer contato e para estudar e para trocar impressões. Então, eu tenho total liberdade aqui na Universidade do Minho. Estou gostando muito, o país é excelente, bons técnicos, bons professores. Graças a Deus deu tudo certo. Imagino, e pelo que eu soube, o pessoal te descobriu aí, né? Você chegou aí e já começou a aparecer convites para a área de trânsito. Conta um pouquinho para a gente como é que foi isso. Pois aqui em Portugal, aliás, é uma grande amiga que eu tenho aqui agora, a Fátima, eu já a conhecia de nome, da Universidade de Coimbra, e ela é uma especialista, né, doutora em psicologia de trânsito, é uma pessoa muito interessante, muito competente, e aí fiz contato com vários outros professores da área médica que estudam o tema, mas de qualquer forma, há 3 meses nós estamos praticamente bloqueados aqui, né? Ficamos 2 meses em casa, agora Portugal começa a retomar a vida, mas hoje o teletrabalho, o trabalho remoto conta muito e assim mesmo eu continuo em contato com o pessoal. Portugal tem um trânsito muito bom, poucos acidentes, a mortalidade vem caindo, né? Para você ter ideia, Celso, na última década, nos últimos 12 anos, passaram de quase 3 mil mortos por ano para agora, o ano passado foi 520 e pouco. Né? Então, é bastante uma evolução positiva, né, na segurança. Sim. Nossa, bom, em números totais, claro, não daria para fazer comparação, porque o território de Portugal é o quê? Equivalente ao nosso estado de Santa Catarina, né? A população também é muito menor, então comparar números absolutos não dá. Mas assim, os índices de acidentalidade, de fatalidade em acidentes de trânsito em Portugal são muito menos complicados do que os nossos, né? Olha, no Brasil, a gente teria que reduzir 80% para chegar nas mesmas taxas. Para chegar no E mesmo foi o que nível que eles está fizeram, Portugal. né? Eles reduziram bastante. Claro, né? claro. Então, a gente tem muito espaço para melhorar. Isso mesmo, muita oportunidade de melhoria, né? Sim. Então, eu duvido assim que alguém que esteja na timeline, ou alguém que ouviu falar, mas quem que é esse Davi? Eu vou lá ver quem é essa pessoa, o que ele vai falar. Acho difícil alguém que não te conheça, mas só para relembrar o Davi Duarte Lima, ele é muito conhecido no meio trânsito, até porque lá nos antanhos, não que o Davi seja muito velho, na verdade ele é jovem há bastante tempo, né, como a gente costuma dizer. Eu tenho bastante juventude acumulada. Muita juventude acumulada. O Davi foi o primeiro presidente do CONTRAN, não é isso, né, Davi? Então a ligação do Davi na área de trânsito é muito, muito significativa, é das antigas, no bom sentido, porque o Davi foi uma das pessoas que ajudou
a consolidar o lado bom que nós temos no nosso Código de Trânsito brasileiro. E eu digo isso assim, numa posição privilegiada. Eu conheço o Davi há muitos anos, a gente sempre trocou ideias e fez assim, um embate de pensamentos em torno do que seria melhor, mais adequado para o Brasil. O Davi se tornou um grande amigo da Tecnodata, né? Todos lá são fãs do Davi. César te mandou um abraço, não sei se ele está nos acompanhando Um na abraço para timeline. o Celso, para a Silvia Mariana, também. Silvia. E todos que ao longo desse tempo viram a presença do Davi no Portal do Trânsito, e eu acho bem importante dizer isso, né? Lá nos primórdios, o Portal do Trânsito contou com apoios bem significativos, bem importantes. Um deles foi o Davi. Até antes de entrarmos aqui, a gente já estava conjecturando, aí, planejando um retorno de artigos do professor Davi Duarte Lima no Portal do Trânsito, mas no finalzinho, Davi, do nosso encontro aqui, que deve durar 1 hora por aí, eu vou te pedir para falar aí da tua participação na CBN Brasília, teu perfil no Twitter e esse retorno aí ao Portal do Trânsito, que eu tenho certeza que vai acontecer. Eu e o Davi combinamos alguns assuntos aqui, eu sugeri para ele, como eu fiz também quando recebi o Vitor Pavarino, exatamente há uma semana atrás. Um grande amigo nosso também. Grande amigo. O Vitor deve estar nos acompanhando aí também. E eu falei para ele, o próximo é o Davi. Eu vou acompanhar. Então, como eu fiz com o Vitor Pavarino, elenquei aqui alguns assuntos que vão nos dar um direcionamento. Nesse momento, Davi, a Mariana Tchervonka, que você lembra dela, né, a jornalista do portal, ela está aí nos bastidores, ela vai me ajudar a selecionar, a organizar as perguntas que vão chegar e a gente vai colocando no meio do assunto. Pode ser? Sim, então, claro. Tá. Já vou começar com uma pergunta matadora. Nós fracassamos na década de ação, promovida pela OMS? A resposta é um sonoro sim, infelizmente. Eu tenho estudado, a minha formação básica, eu sou estatístico de formação básica, e eu fiz doutorado em segurança de trânsito na Universidade de Bruxelas, né, Livre de Bruxelas. Isso já lá se vão mais de cerca de 30 anos, né? Então eu frequento bastante esses números. Por que eu digo que infelizmente é um sonoro sim o nosso fracasso? Eu tenho algumas estimativas, né, que eu fiz com base no Global Burden Diseases. Enfim, tem um pessoal que cuida de estimativas na área de saúde, na área de trânsito, pessoal muito competente, né? E eu usei essas estimativas, trabalhei com os dados do Brasil, e, Celso, de 2000 a 2009, nós tivemos no acumulado, né, nós tivemos cerca de 450 mil óbitos. Na verdade, 452 mil mortes na década de 2010 a 2009. Na de 2010, desculpa, na de 2000 a 2009, tá? Nós tivemos 452 mil óbitos. Na de 2010 até 2019, e aí tem um pedaço de estimativa que eu fiz, até porque os dados do sistema de mortalidade do DataSUS ainda não estão prontos, só tem até 2018, né? Nós tivemos 1 mil, quer dizer, nós tivemos mais mortes na década de segurança de trânsito do que na década anterior. Quer dizer, então, houve um problema muito sério. E isso eu acho que por 3 razões básicas. Primeiro, porque nenhum governo teve um plano de segurança de trânsito. E aí não entra questão partidária, nada. Pode ser governos estaduais, governos locais, municipais, e o governo federal fracassou também. Segundo, porque nós não tivemos um plano de Estado, né? E o Vitor Pavarino, o J. Pedro, você mesmo sabe as dificuldades do nosso Estado, e aqui fica fora governo, do partido, qualquer que seja a cor, claro, evidentemente. Sim. Né? Então, nós não tivemos um plano de Estado para tratar o trânsito, para promover a segurança de trânsito. E a terceira razão
foi que o Código de Trânsito não saiu do papel. O nosso código é ruim, tem deficiências sérias. A gente, inclusive, eu escrevi um artigo, acabei hoje de manhã de escrever um artigo a respeito que a gente precisa mudar nosso código, ele está defasado e ele não encara os próximos desafios que virão aí logo, logo pela frente. Então, o nosso código não saiu do papel e a lei foi muito mal utilizada, ou quase não utilizada para combater essa epidemia, essa violência no trânsito. Então, fracassamos, sim, infelizmente. Poxa, é doído, né, a gente ver isso. Eu fiz essa mesma pergunta para o Vitor, eu acho que você estava acompanhando, né? E ele, um gentleman, um cara muito, muito educado, como sempre, né? É uma grande característica dele. Ele foi... O Vitor é um diplomata, né? É um O J. diplomata, é um Pedro diplomata. também, tal. É, Né? e então ele falou que seria uma injustiça para aqueles que se envolveram e deram o sangue. A gente sabe que tem pessoas que, para eles vai o nosso aplauso, o nosso agradecimento, pessoas que se envolvem de fato de corpo e alma para fazer as coisas funcionarem, para termos um trânsito mais humanizado. E a gente sabe que tem um pequeno exército de brasileiros que faz de fato esse esforço, né? Seria uma injustiça para eles dizer simplesmente que nada disso funcionou. Não é o caso, porque houve algumas ilhas de excelência, mas aí que está, né, Davi? Foram ilhas de excelência. É uma que outra cidade, um que outro programa, um que outro planejamento que funcionou. Mas eu queria deixar isso como introdução e vai ficar de pano de fundo para as tuas próximas manifestações aí, porque nós fizemos o chamado e o apelo e hoje em dia essa enxurrada de lives que tem na internet estão propiciando uma atração muito grande do público, justamente porque as pessoas querem saber, e agora, né? E durante a pandemia, e depois, e especialmente na área do trânsito. Então, eu já vou colocar aqui alguns assuntos para você ir discorrendo na ordem que você achar mais adequada, sobre o futuro do nosso trânsito. Né? Que impactos essa pandemia vai trazer nos diferentes setores do trânsito? E aí tem, você mesmo, né, elencou, tem todo o conjunto de questões burocráticas e talvez não só a questão dos processos, talvez até das regras, né? E a questão das políticas de trânsito, porque afinal de contas, se mudar de fato o perfil da utilização do trânsito, as políticas terão que ser adequadas. Por exemplo, pode ser que surja uma nova leitura do uso da bicicleta, uma nova leitura dos espaços urbanos, da mobilidade em si. Tem toda a questão das tecnologias, né? Porque você é uma das pessoas que já vinha falando isso há bastante tempo, né? Os veículos autônomos estão chegando em algumas partes do planeta, em algumas cidades do mundo, já é uma realidade. Tem aqueles veículos para entrega pequenininhos, completamente automatizados, completamente autônomos. E aí? Como é que fica a autoescola, o pessoal que ensina as pessoas a dirigir? Daqui um pouco, os veículos não precisarão mais de uma pessoa. Claro que daqui até lá tem um tempo. E então eu te pergunto, você que é uma pessoa que já vinha falando disso com muita pertinência, com muita competência, como sempre, o fato de estarmos em pandemia, de ter surgido o coronavírus, a Covid-19, devastadora, né, de todo mundo assustado, ajuda a antecipar essas mudanças? Ou depois que passar a pandemia podemos esperar que tudo vai voltar ao normal exatamente como era antes? Qual é a tua visão, Davi? O Celso, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui, assim, semanas antes, aliás, uma semana antes de fechar Portugal, porque Portugal foi um dos primeiros países que fechou a fronteira. Eu estive em Estocolmo, até fiquei muito doente por lá. Enfim, eu já fui doente. É mesmo? Lá é um frio, o frio de lá é profissional. O frio é terrível. É para valer, é com força, é frio com força. Dói no osso. Bom, e quando eu voltei, aí eu fui à Espanha, ainda estava aberto, turismo e tal, e andei um pouco pelo sul de Portugal, tive até uma reunião em Lisboa com o pessoal reunião profissional. Quando cheguei em casa, fechou tudo. Então,
mudou tudo. E aí ninguém sabia direito o que seria, como seria. E aí nós ficamos 2 meses, praticamente 2 meses, não sem sair de casa, porque se vai ao mercado, etc., etc., mas assim com bastante restrição na mobilidade. Eu olhava aqui pela rua, ou às vezes eu até tive que ir à universidade pegar alguns livros, né? E, enfim, coisas essenciais. As ruas da cidade completamente vazias, sem pedestres, sem ciclistas, sem condutores, sem motoristas. Então, parou realmente. E foi um freio que ninguém esperava, todos os aviões no chão. Quer dizer, isso teve um impacto brutal, não é nem necessário dizer isso. E a Europa parou, Portugal também, né? E qual será, aí eu começo a responder às suas perguntas, quais serão as consequências para o trânsito? Primeiro, Celso, eu gostaria de dizer o que eu entendo por trânsito. Né? Tem muita gente que Ótimo vê o trânsito muito atrás do volante. Olha, trânsito, na verdade, é o conjunto de viagens em um determinado espaço, seja numa cidade, em um determinado espaço determinado. O conjunto de viagens, por exemplo, numa cidade, num espaço urbano, isso é trânsito. E viagem é qualquer deslocamento no espaço público. Então, esses deslocamentos, eles podem ser feitos a pé, de bicicleta, de moto, de ônibus, de automóvel, qualquer que seja ele, etc., etc. De forma motorizada ou não, por carroça, né, tração animal, etc., etc. Então, trânsito é o conjunto das viagens. E será que o que vai acontecer depois da epidemia, dessa pandemia, né? O que vai acontecer quando a gente retomar a vida normal, digamos assim? Eu imagino que haverá uma mudança nos modais, né? Nas formas de se locomover das pessoas. Né? Primeiro, as pessoas vão andar mais a pé, vai haver mais, aqui na Europa, por exemplo, está se pensando muito na questão do transporte individual por bicicleta, já se pensava antes, mas eles vão ampliar isso. Né? Então, a bicicleta deve subir, moto também deve aumentar a circulação, mas o automóvel tende a reduzir e o transporte coletivo, mesmo o transporte coletivo aí da sua cidade de Curitiba, que é muito bom, né? E já vem perdendo passageiros há anos, né? O transporte coletivo deve diminuir porque para evitar aglomerações e, enfim. Então, vai haver com certeza mudanças, né? E ao lado disso, Celso, vai haver uma espécie de segmentação da mobilidade, porque grande parte dos trabalhos, uma boa parte dos trabalhos serão realizados de forma remota, né? Por teleconferência, teleaula. Para você ter ideia, a Universidade de Brasília, onde eu sou professor, a Universidade de Brasília já autorizou 40% das aulas que sejam aulas teleaulas, à né? distância, Aula à né? distância, né? Com recursos e tal. Então, isso vai reduzir esse trabalho remoto de forma geral, as reuniões, etc. Inclusive, por exemplo, nós não precisamos tomar um avião para nos encontrar, a gente se encontra aqui no espaço, né? Isso vai reduzir. Os benefícios são evidentes, né? Mas o avião fica no chão. Então, a gente vai ter mudanças sérias nisso, né? E quando a gente fala assim, o avião fica no chão, vai reduzir o consumo de combustível, o desemprego de pilotos e todo o pessoal de terra e de ar da aviação, consumo de pneus, de peça, de manutenção, etc. Isso é uma cadeia, um dominó, essa questão. Não é brincadeira, mas, de qualquer forma, vai haver uma redução de algum tipo de trabalho, né? De alguns tipos de trabalho. Por outro lado, vai haver um aumento
dos trabalhos de entrega, porque mercadorias, comidas, enfim, bens e as próprias pessoas vão necessitar se movimentar. Então, haverá um aumento de algum tipo de deslocamento que vão ser dos entregadores, né? Especialmente esse pessoal que trabalha entregando objetos e, enfim, fazendo uma série de serviços. Então, vai haver realmente mudanças nesse perfil da mobilidade. Então, por isso que eu falei que a moto vai aumentar a circulação, enquanto o automóvel vai diminuir, né? E outra, com toda essa preocupação ambiental, a gente vai ter um aumento de... Na Europa já está tendo isso e vai haver um aumento ainda maior de veículos elétricos, os veículos ficarão menores na Europa e o Brasil vai ser arrastado para isso, né? Aumento de circulação de motocicletas e de bicicletas, né? Você tocou num assunto de veículos autônomos. Eu não acredito que chegue no Brasil rapidamente esses veículos, por uma razão muito simples. A nossa infraestrutura, Celso, é muito ruim. O veículo autônomo ele exige sinalização, sinalização de solo, sinalização vertical, né, as placas, né? Então, por exemplo, tem vários locais que deveria ser, por exemplo, que todo mundo passa direto, porque tem uma placa de pare, mas ninguém para, ninguém respeita, é como se fosse assim, dê a preferência, e o veículo autônomo vai parar. Então, nós não vamos chegar no veículo autônomo tão cedo, por causa dessa infraestrutura deficiente nossa, né? E fora... A transição vai ser doída e demorada. E o compartilhamento de veículos, eu não acredito que chegue no Brasil também tão cedo, não. Tá? De bicicletas, houve, e ainda tem no Brasil e tudo, mas, e quando eu falei de bicicleta, considere também patinetes dos mais variados tipos, né? Isso deve aumentar e é preciso que os governos locais, especialmente os municipais, prestem atenção nisso. E as consequências gerais é que vai haver uma diminuição da poluição, e aí interessa muito ao pessoal de autoescola. Eu acredito que com Uber e com muitos jovens, não quero carro, é bastante comum já o jovem falar, não, eu vou de bicicleta, vou com outro tipo de transporte. A primeira habilitação, eu acredito que vai sofrer um pouco, tá? As cidades com menos carros no futuro, né? E num futuro próximo, breve, vai haver assim, estacionamentos mais vazios e nós vamos passar de uma espécie de economia da mobilidade para uma economia da atenção, né? Vai haver uma transição e muita gente mais em casa, muita gente... Nós vamos ter, sim, mudanças sérias depois dessa pandemia. Isso é o que eu espero. Eu não sou nenhum profeta e nem tenho bola de cristal, mas refletindo sobre o tema, vai haver mudanças bastante consideráveis. Eu conversava até hoje com um xará seu, muito amigo meu, o Celso Ferreira, de Brasília, e ele tem uma empresa de transporte escolar. E ele me passou um WhatsApp falando ontem, né? Olha, o transporte escolar vai diminuir bastante, vai ter uma crise muito séria. Então, são questões para a gente pensar. Para a gente pensar. Então, tem um assunto aí que nós já vamos entrar. Eu vou primeiro comentar aqui o que as pessoas estão falando na timeline. Nós temos que aprofundar essa questão da aula remota, que hoje está fervendo aqui em meio às autoescolas. As pessoas ou não estão entendendo bem ou estão realmente prevendo que do jeito que foi feita a deliberação 89 não vai funcionar. Já entramos nesse quesito. Deixa eu só falar aqui o que está sendo tratado na timeline. O Cassiano Novo está nos acompanhando, o professor Carlos Félix, né, nosso amigo em comum. Nosso grande amigo. Um abraço, Carlos Félix.
mandando um abraço. Ana Maria Garcia Prediger. Ana Maria Davi, eu acho que você não conhece pessoalmente, é uma das pessoas que mais eu tenho visto batalhar pelo trânsito. É uma moça nova, com pouca experiência se comparar com os anos que nós temos, mas que conseguiu um brilhantismo incrível e organizou um grupo de especialistas no WhatsApp. Assim, a gente vê várias pessoas que se destacam por, né, eu a conheço de nome. se apaixonarem e participarem conosco, como o Eduardo Cadori, né, um cara que é formação em psicologia, mas é um dos que mais entende de legislação de trânsito que eu conheço hoje, colaborador do portal. Talvez até você tenha visto alguns artigos. E assim estou citando alguns nomes aqui para fazer uma homenagem a essas pessoas que eu sei que estão aí, que estão querendo se aprimorar cada vez mais, porque compraram essa ideia de que, em última análise, é um ato de cidadania você mergulhar num assunto tão importante, tão essencial para a vida moderna, como é a mobilidade, e que tem sido tratado assim de vezes, né, de formas tão muito sem importância por quem deveria, né, dar importância. Negligente por quem tem o poder da caneta, ou seja, para fazer a regra ou para fazê-la ser executada, enfim. Juan Ramon Sotofranco, que é conhecido seu também, né, do Detran aqui do Paraná, Fabiana Andrade também do Detran do Paraná, o José Naschreiner Júnior, que é um dos caras que você vai conhecer, novo na equipe da Tecnodata, nosso diretor de vídeos. Ele pediu para você repetir aí a quantidade de mortos em cada uma das décadas. Você fez você lembra aí da cabeça? Você falou dos períodos. Olha, eu peguei o período de 2000 a 2009, tá? E com estimativas que eu ajustei os dados, tá? Tem muita subenumeração. De 2000 a 2009 deu 452 mil mortos. De 2010 a 2019, digamos assim, ajustando um pouquinho, que foi a década para ações tal da ONU, tal, né, que se esperava em reduzir esses 452 mil pela metade, na verdade, nós tivemos 480 mil mortos. Nós fizemos aumentar ainda mais essa mortandade no trânsito. Isso fora os feridos, feridos e pessoas que ficam com lesões irreversíveis. São números bem preocupantes, né? Quem mais participou aqui? Antônio Benda Rocha pergunta o seguinte: como descobrir onde estão os números oficiais da acidentalidade no Brasil? Por que o programa Penatrans somente aborda rodovias federais? E as mortes e lesões dentro das cidades estão recebendo o controle, a mensuração que deveriam? Isso fica uma pergunta aí para você encaixar nas respostas aí. Eu vou ler todas aqui, porque senão a gente não vai dar conta de cumprir a nossa agenda daí. Rui Pires diz o seguinte: parabéns aos especialistas, um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul. Olha só a gauchada aí, sempre nos acompanhando. O Juan Ramon Sotofranco aproveitou e diz o seguinte: em todas as datas comemorativas do calendário do trânsito, comprovamos que sempre estamos rezando missa para os mesmos. Não atraímos outros públicos e delimitamos nosso trabalho de educação para o trânsito à mera entrega de folders aos motoristas e pedestres. São poucas as iniciativas a destacar no país, e eu sei que você é uma das pessoas que concorda com isso, porque esse também é um dos motivos que nos aproximou, né, Davi? Sim, eu concordo mais ou menos com o Juan, né? E de vez em quando eu converso com ele no Facebook e tal, porque, Celso, quando eu comecei, eu me lembro que o Alexandre Garcia, o grande jornalista Alexandre Garcia, ele falava sempre sobre trânsito. E depois eu fiquei amigo do Alexandre e tudo, e aí passamos os dois a comentar trânsito. E no Brasil não havia praticamente ninguém. Havia o Scaringella, o pessoal da velha guarda. Hoje, felizmente, a gente já tem um número enorme de pessoas especialistas, interessados, batalhadores, voluntários. E tem também, por exemplo, o Maio Amarelo, o Observatório, várias ONGs, né, que trabalham com trânsito, que
fazem associação de vítimas. Então, olha, há 30 anos era era um titiquinho de gente e hoje, felizmente, a conscientização aumentou. Então, Juan, eu acho que a gente precisa aumentar mais. Temos a nossa turma, mas essa turma tem crescido, felizmente. Ainda bem, né? Ainda bem, Ainda né, bem. Davi? Tem crescido. E o ponto que eu me referi ali, que ele tocou, é essa questão de, às vezes, a gente se preocupa muito com a campanha em si, mas não se preocupa com o programa de educação, que é o que realmente dará consistência e fará com que, por exemplo, lá na autoescola chegue um aluno, um cliente da autoescola, com um mínimo de consciência do que é mobilidade, das suas responsabilidades como cidadão, enfim, e não simplesmente querendo trocar o seu dinheiro pelo documento. Seguindo aqui, Carlos Félix, professor lá da minha querida UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, ele Grande diz amigo. o seguinte: os impactos no trânsito e mobilidade, né? As perspectivas vinham no sentido de se usar mais os transportes públicos, né, em busca da sustentabilidade. Os riscos e medos da contaminação não irão apontar para um uso ainda mais intenso dos transportes privados, que é sempre uma preocupação, né, Davi? As pessoas vão fugir do ônibus, do metrô, enfim, porque querem esse isolamento e talvez, isso é uma preocupação consistente, né? Talvez haja uma sobrecarga aí no uso do transporte individual. Quer comentar um pouquinho sobre isso? Sim, eu li. Primeiro, um grande abraço ao nosso grande amigo Carlos Félix, né? E eu li recentemente um relatório de um grupo de turismo aqui da Europa e eles estão estimando que vai crescer o uso de veículos privados, né, particulares, automóveis e motorhomes, esse tipo de transporte, para fazer turismo. Então, vai haver um aumento nesse sentido. Agora, eu acho que, assim mesmo, o turismo é uma coisa, digamos assim, uma atividade eventual, né? Assim mesmo, haverá uma redução da mobilidade. O trânsito tem 3 problemas sérios que começam, tem muita forma de resolver e começam a ser resolvidos alguns, de uma forma ou de outra. O primeiro problema é o problema da energia, né? Então, está havendo da conservação da energia, da eficiência energética, está havendo uma mudança muito grande, por exemplo, aqui na Europa, para carros elétricos, carros menores, carros mais leves. Então, há uma melhoria da eficiência. E as empresas, as grandes empresas, já estão, toda grande empresa de carro, a Renault, Mercedes, BMW, Volvo, todas elas já têm carros elétricos, né? Então, está havendo uma preocupação com a questão da energia. Segundo problema que o trânsito motorizado traz é o problema ambiental. Então, isso também está sendo, de alguma forma, resolvido ou mitigado, diminuído, com uma série de medidas de eficiência energética, de diminuição do barulho, de evitar poluição ambiental. E o terceiro problema, que é o que eu me debruço para estudar um pouco, e você também, Celso, e a grande preocupação, especialmente num país como o Brasil, é a violência do trânsito, a enormidade de vítimas que o trânsito traz. Então, esse problema está sendo também, esse grande desafio, está sendo tratado. Países da Europa, o próprio Estados Unidos, né, já reduziram significativamente o número de mortos, de feridos, tal, mas os países emergentes que têm desenvolvidos ou subdesenvolvidos, perdão, ou em desenvolvimento, esses países têm aí hoje cerca de 70, de um terço de toda a violência no trânsito, inclusive a mortalidade. Isso é um grande desafio para nós. Mas é preciso que a gente acompanhe um pouco os países desenvolvidos, as técnicas, o que eles estão fazendo, para trazer para o Brasil, para realmente ter uma política de Estado que comece a resolver isso.
Então, Davi, daí uma das perguntas que eu elenquei aqui, também conversei com o Vitor Pavarino sobre isso, te pergunto é o seguinte: será que nós teremos, como sociedade, a capacidade de extrair dessa experiência dolorosa da pandemia? E a gente está no meio, né, da tempestade, a gente não sabe exatamente ainda o que temos para enfrentar, mas talvez já tenha sido intenso o suficiente para permitir eu te fazer essa pergunta. Será que nós teremos a maturidade de tirar desse sofrimento da pandemia, das lições duras que ela vem nos dando, de que nós não somos tão bons assim, não somos tão competentes assim, não somos tão brilhantes assim, que basta a natureza mudar uma vírgula num código genético e a gente se ferra e tudo vai por água abaixo, né? Essa lição de humildade pesada, contundente que a pandemia está nos trazendo. Será que teremos maturidade, talvez depois desse sofrimento, para repensarmos num nível adequado, num nível humanizado, a nossa mobilidade, o nosso trânsito, porque a gente tem usado muito mal, né? Muito mal. O que você pensa disso? Eu estava com cronograma, inclusive eu saí, quando eu voltei de Estocolmo, que eu fui para a Espanha, foi assim, foram 4 dias enfim, de férias, né? Né? E aí eu fiquei preocupado, assim, pô, isso vai me atrasar a agenda, isso vai... Então, quando houve esse bloqueio todo, que parou tudo, que eu não pude mais, eu tinha uma série de reuniões agendadas e tudo, que teve que mudar tudo, eu descobri, Celso, que a urgência pode esperar, sabe? Não adianta desespero. E esse momento, Celso, é um momento duro, muita gente fica, inclusive, com problemas emocionais, e há uma grande discussão, e isso interessa a todos, porque é muito fácil a gente falar assim, não, mas é só ter teleaula. Escuta, as crianças, os adolescentes, tal, eles precisam de socialização. E mesmo na universidade, o convívio, a discussão, o cafezinho ou o chopinho, né? Sabe, tudo isso tá mais difícil agora. Então, há uma mudança muito grande, vai haver uma mudança muito grande ainda, eu espero. Mas esses períodos duros, Celso, eles revelam heróis, mas revelam também canalhas, né? Gente que se aproveita, e isso nas guerras, e a gente tem exemplos disso, né? E eu espero que, eu sou um otimista nesse sentido, que isso nos dê lições para a maioria, né? E para que a gente possa aprender e possa ser mais tolerante no trânsito, deixar dessa correria enorme no trânsito, porque a urgência pode esperar, às vezes para ganhar segundos, minutos. Eu espero que o comportamento mude um pouco de nós todos, no sentido de ter um trânsito mais harmônico e decente até, né? Escuta, uma coisa que eu vou já puxar um assunto que eu ia deixar mais para o final, mas é o seguinte, Davi, você é uma das poucas pessoas que escreveu, que pensou e pôs no texto, e eu lembro de uma expressão tua que é muito, muito... eu até adotei para mim, né? Quando alguém pede assim, não, escreva, produza esse texto para mim, eu lembro de você, eu digo assim, mas escrever dói. Escrever não é fácil, não. exige muito, né? Esse esforço intelectual não é bolinho, né? Para escrever, especialmente para ficar bem escrito. Você é uma pessoa que escreve muito bem e você foi um dos poucos que, na área do trânsito, um dos poucos que escreveu dedicado ao profissional, ao instrutor de trânsito, né? Especialmente a parte que você escreveu para as aulas práticas, eu acho primorosa. Aliás, nós tivemos, para quem se interessa pelas publicações, nós temos uma conversa aí da editora Tecnodata Educacional com o professor Davi, que eu acho que a gente vai recuperar. Uma das lições, Davi, para nós da pandemia é que todas as vezes que a gente adiou, porque eu não podia ir a Brasília, você não podia vir a Curitiba, agora está aí, ó, caiu por terra, né? Basta uma teleconferência.
Mas você foi uma das pessoas que botou a cabeça na questão didática, de como ensinar, né? Tanto que uma das tuas obras é A Arte de Ensinar a Dirigir, o que é primoroso, acho sensacional. O que você diria, ou como que você está vendo o momento esse momento da necessidade de fazer alguma coisa à distância, mediada pelas tecnologias, e saiu aí, meio que a toque de caixa, nos surpreendeu uma deliberação do CONTRAN liberando uma tal de aula remota. Bem, a aula remota ainda não está, na minha cabeça, ela não está viabilizada, porque ela, embora toda a intenção de facilitar, de viabilizar que o curso teórico acontecesse, ela pôs exigências lá que criou um monte de empecilhos. Por exemplo, tem que fazer reconhecimento facial de alunos e instrutores, cruzar com o banco de dados do Detran, e só aí já se foi por água abaixo aquela coisa de que seria rápido e que não sairia caro. Acabou, matou no ninho, né? De qualquer forma, o desafio didático de um instrutor que está acostumado, que já tem habilidade numa sala de aula com 15, 20, 30 alunos, ele migrar isso para o ambiente virtual não é simplesmente entrar numa sala virtual como eu e você estamos nesse momento. O instrutor tem que lembrar que, ele é o instrutor, ele tem que dar aula nesse meio e vai ter lá 20, 30 alunos, enfim. Como que você vê esse momento, considerando que, por ser pandemia, há uma justificativa, né, do esforço de tentar trazer isso? Fala aí para nós. Primeiro, parabéns para a Tecnodata, para o Portal do Trânsito, que tem apoiado tanto essa categoria, né, dos instrutores, dos diretores de ensino, diretores de autoescola, enfim, o pessoal que trabalha para formar o condutor. Né? Obrigado. Aliás, eu conheço o material da Tecnodata, né? E desde lá de trás, não é de hoje, quando você ia para Brasília com a mala grande para mostrar o material, né? Uma mala, né? É mesmo. Nós somos antigos, né? E aí, Celso, esse pessoal é muito bom, dá um duro grande, é gente séria, e que enfrenta enormes dificuldades, e quando vem uma pandemia dessa, ou quando vem uma crise qualquer que seja, as dificuldades são maiores ainda. Né? Eu acho que a gente vai ter que mudar um pouco o formato da autoescola. Tá? A autoescola, primeiro, poderia ser mais ampliar o escopo, né? Não sei se estou me fazendo entender, mas o escopo de sair só da questão de dirigir um veículo automotor para ser uma escola de mobilidade. Tá? Isso não é fácil, eu sei, mas é preciso que a autoescola tenha, hoje, autoescolas, né? Todos os CFCs, né? Tenham, além da primeira habilitação e além dos cursos de formação teórica, tenham serviços também que ampliem o seu leque de serviços, né? Que hoje é fácil com Twitter, com a comunicação mais fácil, que os seus alunos, né, passem a visitar periodicamente a autoescola, o CFC, e que tenham assim, apoio para escolher o carro ideal, que não é fácil. Né? Então, por exemplo, um garoto ou uma garota que vai escolher um carro, lógico, vai ter a assessoria do pai, da mãe, vai avaliar custos, etc. Mas qual é o carro ideal? Que tamanho de carro? Essa pessoa vai usar mais na cidade ou vai fazer viagens? Então, há todo que formato de carro é o ideal? As autoescolas, os CFCs, né, poderiam assessorar, né, poderiam dar direção defensiva para idosos, poderiam ter cursos específicos de direção defensiva para situações críticas, né, poderiam ampliar as aulas para o motociclista, para que ele tenha uma condução, uma pilotagem segura. Há muito o que fazer. Né? E também é preciso união para que, por exemplo,
quantos 1.000 carros as autoescolas têm pelo Brasil afora? São muitos, são milhares, são centenas de milhares, talvez, né? Por que não ter também a isenção do IPI, como tem os taxistas? Sabe, é preciso unir, é preciso ter força, é preciso conversar com deputado, com senador, enfim, é preciso formar, né, um grupo de pressão para isso. Então, as autoescolas, infelizmente, são muito pulverizadas, né? Assim, no sentido de união, né? Então, e o instrutor, muitas vezes, ele dá aula em uma, fica, enfim, nessa pandemia, imagina como é que todo mundo parou, as dificuldades, né? Muita gente com as mais diversas dificuldades, né? Então, é preciso que tem aquela regrinha, né? Enquanto descansa, afia o machado, amola o machado, né? Então, é preciso formar melhor, né? Eu digo, o instrutor, o professor, é preciso estudar, assim, avaliar, e digo isso também para os donos e diretores de autoescola e tudo, porque é preciso pensar o futuro. O futuro vai ser muito desafiador, né? Vai mudar tudo muito rapidamente. E nós não... tem mudanças aí que está deixando muita gente para trás, a mudança da tecnologia. Um carro, olha, Celso, o Fusquinha, né, que eu aprendi a dirigir na autoescola e tudo. Eu também. Quer dizer, era um carro completo, você tinha que abrir o vidro com aquela manivela, tal. Hoje é tudo automático, né? E cada vez mais vai haver tecnologia embarcada nesses veículos. Então, é preciso que o instrutor, que os donos de autoescola, que todo mundo do segmento de formação se prepare para o futuro, né? E com um leque de serviços muito mais amplo e o contato tem que ser muito mais permanente. Inclusive, a carreira de condutor não é assim, o sujeito tirou carteira, acabou. Não, ele vai aprender cada dia. E é preciso que o instrutor, a autoescola, né, o centro de formação, esteja ao lado dele permanentemente para tirar dúvidas, para aperfeiçoar. Isso é um desafio dos próximos tempos, né? E a gente tem ficado para trás. E o pior, Celso, que eu acho disso tudo, e aí eu digo do fundo do coração, que eu conheço um pouco, você conhece até muito mais que eu, mas é que os Detrans, o Denatran, o Contran, vive a burocracia, e não é culpa das pessoas que estão, não estou fazendo acusações, a burocracia cria problemas para a formação, porque quer ter um controle melhor, etc., e termina, por exemplo, inviabilizando, como você disse, né? Assim, como que vai ser a aula à distância? Precisa de tecnologias caríssimas e que, sabe, a autoescola não vai dar conta de fazer, né? Então, é preciso pensar. A autoescola tem que se posicionar. Os órgãos públicos deveriam, aliás, devem, buscar uma colaboração com as autoescolas, com a formação do condutor, e não fica todo mundo de chefe, porque é muito confortável mandar o outro fazer, mandar avaliar, reprovar, e não se sabe o quanto sofrem os instrutores, as autoescolas, as dificuldades econômicas. Então, é preciso ter mais oportunidades e mais colaboração do setor público. Eu vejo com preocupação, às vezes, o Denatran, eu conheço porque eu tenho amigos no Denatran, já fui do Denatran e frequento, de certa forma, bastante o Denatran. Olha, há uma incapacidade de entendimento do Denatran com relação ao trânsito, não do Denatran em si, mas de grande parte das pessoas, né? Às vezes bem intencionadas, mas que não entendem qual é a dificuldade do trânsito, como é que se faz para reduzir os acidentes, quais são as dificuldades da escola. E isso vale para Detrans também.
criam dificuldades para as autoescolas, regrinhas bobas, né? E que não servem para nada. E com isso a gente gasta uma enorme energia e não resolve os problemas fundamentais. Eu vejo com preocupação, eu acho que... Puxa vida, eu acho que o professor Davi está com problema de conexão. Vamos ver se ele retorna o quanto antes. Deixa eu ver se ele já está aparecendo. Ainda não. Eu vou ler aqui. Estou ouvindo tudo, Celso. Está ouvindo tudo. Não, já voltou a tua imagem. Já voltou, já voltou, Davi. Então, é só para dizer, finalmente, conclua. Que sim. Eu acho que deve haver uma boa vontade, uma vontade de melhorar por parte das autoescolas, por todo mundo do trânsito. Os desafios são enormes, mas a gente não pode ficar parado. A propósito desse assunto, né, da referência que eu fiz, eu estou vendo aí atrás na tua estande, tem lá um livro, Por que Dirigimos Assim? Eu tô vendo... é do Tom Vanderbilt. Tom Vanderbilt. Davi, um dos estímulos aí, ó, legal. Você falou do esforço, né? Esse livro recomendamos, né, Davi? Quem não leu aí, quem é do trânsito tem que ler. Ele diz até por que formiga não tem congestionamento. Apesar do tráfego intenso, né, complexo, a natureza tem lá uma referência que mostra como é que não congestiona. E a razão, para não deixar todo mundo curioso, a razão é porque as formigas colaboram entre si. Então, quando você colabora no trânsito, os problemas já estão à metade resolvidos. Davi, eu tenho tido a oportunidade no portal, algumas assim são surpreendentes, né? Não imaginava na vida que ia ter uma situação de influência em várias pessoas, e volta e meia as pessoas dizem, pô, mas eu vi um vídeo da Tecnodata, estava você lá e tal. Então, eu tenho que dizer para todos que estão nos ouvindo que eu também tenho as minhas referências, e esse cara com quem eu estou conversando hoje sem sombra de dúvida, a principal referência na área de trânsito. Mas eu tenho outras, e algumas estão aqui na timeline. E aí eu queria citar aqui, até porque está acumulando um monte de mensagens aqui. Daqui um pouco chega no horário que eu combinei com o professor Davi, que afinal está lá em Portugal. Lá ele é estudante e está fazendo um pós-doutorado, ele tem as agendas dele lá. Quem está deixando um grande abraço para nós aqui, dizendo que estou de olho em vocês, é o J. Pedro Correia. O J. Pedro, aliás, é o meu mestre. Eu tenho a maior carinho, admiração pelo J. Aliás, tem uma folha de serviços prestados ao trânsito assim simplesmente admirável, né? O J, eu sou fã incondicional dele. Admirável. Né? E aprendo sempre. É verdade. E o J. Pedro, que também foi meu professor na pós que eu fiz na PUC, aqui no Paraná, ele vai estar comigo nesse horário na próxima sexta-feira. Então, sei que vou contar também com a tua audiência, Davi, na próxima sexta. Deixa a tua agenda, que eu vou conversar com... Vou aprender mais ainda com o Jota. Eu vou falar com o J. Pedro Correia. René Dias dando aqui uns parabéns. René também é colunista do portal. Antônio Benda Rocha pediu para repetir os números. Antônio, vamos fazer o seguinte. Muita gente está pedindo isso. Eu vou aconselhar vocês a assistir de novo o vídeo que fica aqui no perfil do Facebook. E, Davi, se você quiser citar novamente aí, já fica mais uma vez. Eu tenho uma estimativa. Só rapidamente, Celso, eu vou compartilhar. Bom, agora vai complicar aqui para compartilhar a tela. Mas você me manda e a gente coloca depois. Eu faço o seguinte, eu me comprometo, não hoje, mas amanhã, porque hoje, pela primeira vez, eu vou sair para um evento social, aqui já são quase 5 da tarde, e às 6 eu tenho um compromisso, mas, enfim. Vai ter que tomar um vinho do Porto, é isso? Fazer um sacrifício, comer um bacalhau. São bons. O bacalhau à brasa é muito bom. Né? É um grupo de professores que vai se encontrar e aí eu vou também. Mas, enfim, eu me comprometo a mandar para você, Celso, se você coloca no portal do trânsito, se você quiser assim, ou envia para... Enfim, eu me comprometo a mandar os dados de mortalidade, uma tabela de mortalidade com as minhas estimativas, tá?
até 2019. Tá? Então, eu mando isso e quem quiser acessa o portal do trânsito, não sei como você vai fazer aí, mas eu te Nós mando uma vamos... tabelinha e... talvez já apareça no portal como um artigo do nosso colunista eterno e emérito colunista Posso escrever Davi um Duarte pequeno Lima. artigo também com essa tabela explicando a Claro, metodologia. claro. E Pronto. deixa eu contar para o pessoal aqui, eu e o Davi tínhamos planejado, isso é conversa de, sei lá, 3 anos atrás, de fazermos uma live. Não era pandemia nem nada, a gente já tinha bolado um negócio assim de fazer uma live para a gente conversar uma vez por mês, talvez uma vez por semana. Agora, apesar de um oceano nos separando fisicamente, a internet aproxima e talvez agora a gente consiga fazer alguma coisa assim. Então, o pessoal que está pedindo mais dados ou mais detalhes, fique atento, acompanhe no portal do trânsito, vai aparecer. A propósito, eu coloquei aqui na timeline do Facebook, onde estamos fazendo essa transmissão, 2 links de conteúdo do portal do trânsito com o Davi. O primeiro é eu e o Davi na sala de visitas. Lembra, Davi, que a gente gravou lá em Brasília, num quarto de hotel? Puxa, eu tirei o colchão, coloquei para escurecer a sala, para ter uma acústica melhor, e fazia algumas ginásticas que hoje talvez não fizesse. Para por aí. Para por aí, pô, no quarto do hotel. Brincadeira. Mas a gente se comportou bem, não se preocupe. Sim, sim. E um outro link é uma palestra do Davi num fórum da AND em 2015 em Foz do Iguaçu, e que chamou muita atenção na época, e é bom a gente relembrar disso, o perfil do Davi. O Davi é muito provocador, né? Quando tem uma coisa que ele não concorda, então ele falou lá na palestra dele sobre o simulador de direção, lembra, Davi? Uhum. E esse vídeo está disponível nesse link que eu coloquei aí. Só para citar, então, aqui as participações de outras pessoas, depois, as que mandaram perguntas, Davi, eu vou encaminhar direto para você, tá? Sim. Daniele Alcântara, Rafael Luiz, a Ana Maria depois fez, até em agradecimento à referência que a gente fez aqui, ela também mandou uma pergunta bem consistente. Doutora Roxane Ponzi, que já esteve comigo na sala de visitas do portal. A Roxane é lá de Porto Alegre, é uma das pessoas aí na área do direito mais atuantes, tem todo o meu respeito e consideração. O Carlos Magno Júnior, também da PRF, amigo nosso. Grande amigo. E o J. Pedro dizendo o seguinte, o recado para você aí, Davi. Davi, deixe de conversa, você já está escrevendo mais um livro sobre trânsito? Esse período do corona vai te ajudar? Precisamos muito da sua verve de escritor. Né, Davi? Você deve estar escrevendo um monte de coisas aí. Eu estou escrevendo sobre estatística de trânsito, que são técnicas e tudo, e eu espero que ajude o pessoal de Detran, de Polícia Militar, tal, com algumas técnicas de trânsito. E estou escrevendo um livro também com um fôlego um pouquinho maior, né? E que eu espero que até o meio do ano que vem esteja disponível. É isso aí. Meu amigo Davi Duarte Lima, eu queria, claro, vou deixar um espaço para você falar, mas eu queria que você falasse um pouquinho aí até para o pessoal saber onde te acompanhar. Vai ter mais coisas no portal do trânsito daqui para frente, com certeza, mas o Davi começou a se dedicar ao Twitter. Você tem um perfil no Twitter, né, Davi? Tenho. E você fala na Rádio CBN de Brasília, não sei se você descontinuou com o fato de ir para a Europa, se continua fazendo. Eu continuo na CBN, tá, né, às terças-feiras, e depois eu pego o podcast e posto lá na... eu tenho um site que é Professor Davi Duarte, então é um site, né? E o perfil é @Professor Davi Duarte também. Então, no Twitter eu posto sempre algumas coisas interessantes e tudo sobre velocidade, vou procurar cada vez mais estar ativo nessas plataformas aí, né? Então, eu te mando artigos também. Hoje, aliás, eu postei no blog um artigo, critica só rapidamente, dizendo que o nosso Código de Trânsito ficou velho, envelheceu,
não dá conta mais do recado que tem que dar, e para o futuro ainda vai ficar mais desatualizado. Então, é um pequeno artigo de 1,5, mais ou menos, né? Tá bom. O Davi, que volta e meia, tem artigos publicados no Correio Brasiliense, né? Sim, Que, sim. aliás, é um dos jornais brasileiros que sempre garantiu um espaço para se falar sobre trânsito e mobilidade, né? Temos que reconhecer aqui. E Bem no bacana. caso específico de Brasília, teve um papel enorme na Fundamental, né? redução da violência no trânsito em Brasília, É né? verdade. Era de um lado Isso mesmo. o Alexandre Garcia e do outro lado o Correio Brasiliense. E com o coronel Renato Azevedo, que você conheceu, infelizmente já nos deixou, né? E o Miura, né? Que foi do Miura. Detran, então tinha uma E o equipe Davi boa. Duarte Lima, às vezes a humildade dele não deixa falar, mas eu posso falar aqui. O Davi Duarte Lima, figura importantíssima nesse histórico aí de Brasília, e como de lá emerge a essência, né, o núcleo do que é o trânsito no Brasil. E isso podem ter certeza que o trânsito brasileiro, se não é bom hoje, seria muito pior sem o concurso, sem a dedicação de profissionais aí da estirpe, do quilate, do Davi Duarte Lima. Meu querido amigo, muitíssimo obrigado pelo teu tempo. Obrigado a todos que estiveram aí na timeline. E fica o convite, Davi, para a gente repetir isso aqui. É uma agenda que a gente vai combinar ainda. Mas o teu espaço de colunista no Portal do Trânsito, você sabe, está em aberto. Né? Então, nós vamos começar com esse artigo que é meio bombástico da subenumeração da mortalidade no trânsito no Brasil. Olha, para quem não sabe, nos últimos 30 anos, 1 milhão de brasileiros morreram no trânsito. Morreram, tá? E cerca de 15 milhões ficaram com lesões irreversíveis nos últimos 30 anos. Isso é realmente inaceitável. É importante que a gente faça, que a gente una forças para reduzir essa violência, essa situação absolutamente horrível que nós temos no nosso trânsito. Eu mando o artigo para você, Celso, e, com esses números, e já fica como o artigo de estreia. De reestreia, a volta. De reestreia. Tá bom. Muito obrigado a você que esteve nos acompanhando na timeline, que mandou as suas perguntas, suas opiniões. Nós vamos, o professor Davi também depois vai entrar com o tempo ali, vai escrever ali mesmo, mandar respostas individuais. Davi, muitíssimo obrigado. Bons estudos, boa produção acadêmica aí para você, que eu imagino que não deva ser muito fácil, mas com um vinho português, né? O bacalhau, os queijos. Então. E eu queria agradecer, Celso, além da Tecnodata, do Portal do Trânsito, mandar um abraço para o Celso, para a Mariana, enfim, e também agradecer a todos aqueles que tiveram a paciência aqui de me escutar, né? E eu estou à disposição, eu gosto muito do tema, eu sei um pouco, menos que o Jota, menos que o Celso, a respeito do tema, mas eu estou à disposição de todos aí para a gente construir um trânsito melhor. Legal. Davi, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal.